Olá, você sabia que também pode ter hipoglicemia em animais de estimação? Será que pode ter em cachorros e gatos? O que é hipoglicemia? A baixa de açúcar no sangue. Eu, particularmente, primeira vez que eu ouço falar nisso. Eu crio animais há mais de 30 anos que eu tenho contato com os animais e não sabia que pode ter baixa de açúcar. Conhecia sobre pessoas, sobre ser humano, né? Inclusive até que tem que colocar um pouquinho de açúcar ou tem que colocar glicose. Será que esse tratamento é o mesmo para os animais? Quem vai conversar conosco a respeito desse assunto é a titular do nosso quadro Espaço Pet, a médica veterinária doutora Luciana Fonseca, que aliás é um sucesso na internet, né? Bom demais. Todo mundo fala, olha, manda um abraço para ela lá, o pessoal entra lá no site, né? Manda correspondência, fala assim, olha, fala com a doutora que adoro o jeito que ela fala. Que ela fala com muito carinho, manda beijo para ela, manda beijo para mim. Aí só que é muita gente para você mandar beijo, não tem jeito de você mandar nominal aqui na TV, Mas eu fico muito né? feliz, agradeço a todo mundo. Aliás, é um assunto que todo mundo tem acesso. Amam bicho, né? Animais. Hoje em dia são filhos, né? São mais membros da família. Família. Sim. Agora, essa história, doutora, eu nunca ouvi falar. Hipoglicemia em animais de estimação? Isso é muito comum. Gato, cachorro, tudo? Tanto gato, cachorro. Mesmo? Mas o que é mais importante é a gente falar das raças micro e toy. Em cães juvenis, o mais perigoso que tem são em filhotes. Filhotes eu considero assim até 1 ano de idade, porque eu tenho pacientes com 1 ano de idade que ainda infelizmente sofrem da hipoglicemia juvenil. E é mais específico em raças micro e toy. Vamos especificar um pouco mais. A raça micro ou toy, ou seja, os cães pequenos, muito pequenininho. Bem pequenininho. Sim. Inclusive até aquelas raças que são modificadas geneticamente. Sim. Até quando um cliente meu fala que vai comprar que quer um cão bem pequenininho, eu falo, olha, cuidado, não compra, porque os pequenininhos, infelizmente, eles dão mais trabalho pra gente. Às vezes eles envelhecem com mais facilidade. Especificamente no filhote de uma raça micro, né? Então aqueles Yorkzinhos, os maltezinhos muito pequenininhos, eles não têm musculatura para queimar. Então, que é a segunda fonte de energia, né? Então, quando eu não como direito, o que acontece? O meu organismo vai roubar lá da musculatura. Sim. E aí eles são muito pequenos, eles não têm musculatura suficiente. E aí eles fazem uma crise de hipoglicemia. Na maioria desses animais, eles têm uma alteração no fígado. Não é um problema grave, é porque o fígado ainda não está amadurecido o suficiente. Mas isso é genético? É genético. Já nasce com isso? Já nasce com isso. Não são todos, mas a grande parte. E como é que diagnostica isso? Qual que são os sintomas? Na verdade, a maioria dos pacientes eles chegam pra gente andando em círculos, eles andam e caem, não quer comer, fica prostrado, de repente estava brincando e do nada começa a ficar prostrado, né, muito quieto, pode ter episódios de vômito. Em quadros mais graves, eles chegam em convulsão na clínica. E aí, o ideal é se a pessoa tivesse aparelhinho para dosar a glicemia, né, quando dá uma picadinha, que pode ser no dedinho ou que pode ser na ponta da orelha, a glicose ela está abaixo de 60. Então, esses animais começam a ter quadro neurológico, né? Doutora, mas isso é muito interessante ouvir isso, porque eu só tinha contato e relatos em humanos, diabetes. Sim. Né? Um animal diabético, eu posso falar que o animal é diabético? Existe a diabetes, mas nesse caso, existe até a hipoglicemia provocada pelo excesso da insulina na hora da aplicação do cão diabético. É um outro problema de hipoglicemia também. Que também é muito comum. A gente pega animal diabético que usa insulina frequentemente. Um belo dia ele fez uma crise de hipoglicemia, baixa de glicose. Especificamente na hipoglicemia, esses animais, a recomendação sempre, colocar açúcar embaixo da língua, igual você falou. Mesmo? Sim. Gente, eu tava brincando, colocar açúcar ali no animal, leite né? condensado. Mesmo? Melzinho, coloca embaixo da língua e corre para o médico veterinário. Por quê? O açúcar, ele vira glicose, né? A glicose, ela vira energia na circulação muito rápido. Então, num primeiro momento, dá aquela energia. Só que depois, ele pode fazer um efeito rebote e cair. Não dá tempo, às vezes, de você, né, dar comida pro cachorrinho. Então, é bom que sempre leve numa clínica, porque às vezes a gente tem que fazer medicamento na veia, manter um tempinho. E o que é mais importante? É comida. Porque esses animais, como são muito pequenos, o que acontece? A gente tem na cabeça que o animal, o filhote, ele tem que comer de 3 a 4 vezes ao dia. Só que, às vezes, a quantidade que ele ingere é tão pequena que não é o suficiente para manter esse nível de glicose no sangue. Então, eu tenho paciente que come bem. Mas aí tem que ser uma alimentação específica. Às vezes, até ração de filhote, não tem problema. Pode ser qualquer tipo de ração de filhote.
cafezinho da manhã. Entre o café da manhã e o almoço, às vezes eles fazem hipoglicemia. Então, às vezes, a gente tem que encaixar mais uma refeição nesse meio do caminho. Ou então, eu tenho uma pacientezinha minha, a Valentina, que ela é uma York pequenininha, pesava 800 gramas. Nossa. Muito pequena. Dá para colocar no bolso, né? Gente, literalmente é chaveiro, no né? bolso. É um chaveirinho ali que a gente carrega. E a gente, claro, precisa descartar outras causas. A Valentina foi uma que a gente descartou outros problemas, alterações neurológicas. Ela fez, inclusive, tomografia para ver se tinha alguma lesão na cabecinha. Qual que é a idade? A Valentina agora está com 5 meses. 5 meses? 5 meses. Pensa em fazer uma tomografia num bichinho. Na época, ela pesava 650 gramas. É impossível, não tem como. Fazemos. Enxerga isso? Dá para fazer. E graças a Deus ela não tinha lesão nenhuma. Na verdade, a lesão neurológica que ela tinha era causada por uma baixa de açúcar no sangue. E aí nós descartamos, ela teve problema oftalmológico, tudo causado pela baixa de glicose. Porque a gente sabe que desencadeia no organismo todo, isso a gente conhece mais no ser humano, mas pelo menos o que está sendo colocado aqui hoje, que ele estende também para os animais de estimação. Sim. E tratamento, doutora? Então, basicamente, normalmente eles melhoram com o passar da idade. Nessas raças, a gente precisa ganhar musculatura. Então, eu sempre peço ao proprietário, esses animais têm que ser um pouquinho mais gordinhos, para eles terem uma capinha de gordura para queimar. Né? Então eu peço para eles ganharem mais peso e a gente faz um carboidrato que tem um baixo índice glicêmico. É aquele carboidrato que ele dura mais tempo na circulação liberando a glicose. Certo. Hoje quem faz dieta usa muito eles. Rações para cães diabéticos e obesos, eles têm isso na composição. Então, às vezes, a gente tem que parar com a ração de filhote ou associar, igual no caso da Valentina, a gente associou a ração de filhote com a ração terapêutica. Nossa, aí é complicado, um passo para complicado, animais porque obesos. a palatividade da ração... Às vezes eles não aceitam, às vezes a proprietária tem que dar comida forçada na boca, mas isso passa. Né? Na literatura eles falam que em média com 6 a 8 meses esse fígado então amadurece. Não vai ser para sempre o hipoglicêmico? Normalmente não é para sempre. Mas tem animal que não gosta de comer. Já viu aquele bichinho que passa o dia inteiro sem comer e vai comer no fim do dia? Isso é um problema. Mas isso não é comportamental? Isso não é o dono que Não necessariamente. Não, eu tenho pacientes que realmente não comem. Passa o dia inteiro sem comer. Aí, às vezes, tem que ficar achando alternativas. Às vezes, uma dieta natural, porque é mais palatável. Às vezes, a gente tem que cair no patezinho. Na hora do desespero, até a besteirinha a gente oferece. Agora, eu quero só salientar um detalhe, que isso é comum nas raças que a senhora colocou, como os toys e micros. Sim. Não é isso? Isso logo na infância. Sim. Isso tende a melhorar depois. Sim. Quando você vai escolher um animal de estimação e vai optar por uma raça, é fundamental o entendimento de como funciona aquela raça. Sim. Buscar mais informações. Não é porque a gente acha bonitinho, a gente vê bonitinho, a gente acha que adapta ao nosso espaço físico e nós adquirimos aquele animal sem os devidos cuidados. Sim. Porque se nós não entendermos esses assuntos que a doutora está abordando aqui hoje, entendemos a possibilidade deles acontecerem, quando eles acontecerem, nós não saberemos o que é. A Valentina mesmo, eu falo para a dona dela que a Valentina ela está viva porque a proprietária ela é muito cuidadosa. Porque a Valentina vinha tendo crises semanais, mesmo comendo bem. Mas poderia acontecer mesmo assim. E a proprietária não sabia, nem tinha noção do que era. A proprietária, eu falei para ela não comprar uma raça micro. E aí, o sonho dela era ter um Yorkshire micro. E ela foi lá e comprou. Ela falou, Luciana, não resisti, ela é micro, ela é linda, realmente ela é linda. Aí, passado uma semana e seguinte, ela começou a ter os problemas. Não são todos, lembrando que não são todos os animais, mas quem resolver ter uma raça micro, tem que se informar bem, leva no veterinário, procura saber a questão da alimentação e tem que ser bem acompanhado. Qualquer quadro neurológico, tem que descartar doenças neurológicas, mas a gente tem que pensar na hipoglicemia também. Ó, gente, não tá falando pra vocês não adotarem raça micro, deve não anotar. Comprar, não, tá, gente? Não é por aí não, pelo amor de Deus. Só que tem que muito cuidar. Pelo contrário, né? Sim. Na verdade, eu sempre falo, eu gostaria de, inclusive, de frisar isso, as pessoas acham que elas escolhem os animais. Elas que são escolhidas, né, pelos animais. Essa é a grande verdade, que tem aquela grande empatia também. Mas não precisam deixar de ter contato com aquela raça, apenas se instruir, informar. Às vezes você não tem muito tempo, né? Não é uma raça ideal, porque você precisa dar um cuidado maior, ter um cuidado maior. Igual, por exemplo, pessoas adquirem uma raça pequena, acredito que deve ser para espaços menores, físicos, apartamento. Mas o ruim é um cão até 2,5 kg. De 3 quilos para frente, para cima, né? Já é um pezinho bom. Eles já são mais pode resistentes. viver no apartamento? Pode, com certeza. É muito comum as pessoas optarem pelo poodle.
Sim, né? Para viver em apartamento. sim, Não é isso? ótimo. Só late muito. Late muito, pois é. E Late. aí? Qual raça que não late muito para apartamento? Boa pergunta. Né? Tem que pesquisar e tem que estudar, tem que entender. Tem que ter o comportamento parecido com o dono, né? Uma raça não pode ser muito imperativa se a família é muito tranquila. É claro que as Tem que pessoas conhecer. estão cada vez mais entendendo e sempre entenderam isso, né? Que o animalzinho é de família, é um animal realmente de estimação, mas faz parte da família e companhia, viu, gente? Eu tenho vários relatos, inclusive acompanho muitas pessoas idosas, onde já os filhos foram embora, vivem sozinhas dentro de casa, Companhia. e quem faz companhia para ela? Os Sim. animais de estimação, Sim. né? E isso é muito importante nós esclarecermos certeza. aqui. Doutora, é sempre um prazer conversar com a senhora, é Obrigada. sempre agradável esse assunto para mim e com Obrigada. certeza para todos vocês também. Aguardo a senhora aqui o mais breve possível Deus para quiser. falar sobre os nossos animais de estimação. E quem puder mandar, dizer Sugestão. o que a gente, sugestão do que a gente Sugestão pode. de pauta? Sim, Legal. ia ser legal, né? Legal. Tem muitas, tá? Opa, Tem bom várias demais. perguntas, mas geralmente elas são direcionadas a situações muito particulares, né? Mas a produção vai trabalhar nesse assunto aí, demais. tá bom? Obrigada, Muito viu? obrigado, doutora. E daqui a pouquinho vamos falar sobre o poder da oração, o poder da fé. Eu volto já já, depois do nosso intervalo.